Olá, hoje vamos falar sobre terceira idade, sobre longevidade. Meu convidado de hoje é um especialista nisso, um estudioso profissional, natural de Novo Hamburgo. O filho de seu Lauro e da dona Claria é formado em medicina. O marido de Heloísa é pós-graduado em geriatria e mestre em saúde coletiva. Pai do João Vitor e da Joana, ele é um conhecido médico da região, diretor do Instituto Moriguchi, projeto mais antigo sobre longevidade no Brasil, e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seccional Rio Grande do Sul. Hoje teremos uma conversa de peso com o senhor João Senher. Doutor João Senher, muito honrado com essa conversa de peso hoje, doutor. A honra é minha em ser convidado para este programa. Eu já expliquei ao doutor fazia uma brincadeira no começo, não é por causa do meu peso, não, é por causa da envergadura, é por causa da qualidade, essa é a estatura que pesa, doutor. É uma autoridade na gerontologia, na geriatria. Mas isso são os anos que dão para a gente, né? Mas essa estrada foi asfaltada muito por pessoas como o senhor, né? Ah, com certeza. Que, vamos dizer assim, eu já trabalho... O senhor viu essa pirâmide mudar de forma... Eu trabalho com a geriatria já fazem mais de 30 anos. Faço parte da sociedade aqui no Rio Grande do Sul há mais de 20 anos, há 22 anos que eu estou na diretoria, uma hora assumindo um cargo, hora outro, né? Então, lutando pela classe. E hoje... a gente tem esse projeto também lá de Veranópolis, que é um projeto de longevidade, que grande parte de vocês já ouviu falar, já apareceu aí no Globo Repórter, né? Várias coisas, que é um projeto que já tem há 26 anos, estudando, é o projeto mais antigo sobre longevidade no Brasil, né? Estudando envelhecimento, estudando o que se pode ofertar para a população para que ela consiga ter uma longevidade maior, né? E hoje também sou professor na Faculdade de Medicina da Fevale. Opa! Eu, como bom hamburguense, não podia deixar de aceitar quando me convidaram. Ô professor, as pessoas sempre fazem aquela brincadeira do vinho, né? O vinho faz bem, Veranópolis, terra de gringo, vinho bom. A maçã de Veranópolis, reconhecidíssima, né? Pela qualidade, festa da maçã é lá. É o americano que diz que uma maçã por dia é afastar o médico, manter o médico afastado, né? Isso aí. E aí a provocação, já sabendo que o senhor não vai se limitar a essas duas perguntas, o que é que funciona? É a uva ou é a maçã ou é muito mais do que isso, doutor? É muito mais que isso. São vários fatores, né? Assim como saúde de qualquer um de nós não depende de um fator, não depende de dizer assim, eu como muitas frutas, então eu vou ser saudável. Não, né? Ela é multifatorial, que a gente dizia lá também. Eu vou só te contar uma história assim, logo que começou o projeto, quem começou o projeto foi o professor Emílio Moriguchi, por isso que lá se chama Instituto Moriguchi, mas em verdade é em homenagem ao pai dele, que foi o precursor da geriatria aqui no Brasil, né? Mas aí logo no início, depois de 1 ano, 2 anos que começou, eu perguntei para ele um dia, Emílio, qual é o segredo? Vocês já descobriram o segredo lá desse pessoal ter essa longevidade? E ele disse, João, o que eu posso te dizer? Talvez tu tenha que comprar uma vaca. Aí eu digo, mas que bom. Eu digo, mas qual é? Ele disse assim, não, João, o negócio é o seguinte, os caras acordam às 5 da manhã. Aí eles vão lá ordenhar a vaca, né? Daí eles voltam, tomam um café da manhã bem reforçado. E aí eles vão para o campo trabalhar, fazer pasto para aquela vaca, né? Lá de tarde eles vão ordenhar a vaca de novo, aí de noite levam a vaca para o estábulo e assim é em função. Mas o que ele quis dizer isso? Eles não param, né? E eles estão em função de uma vida saudável e não param. Então, né? Obviamente essa é uma das coisas, eu acho assim, eu lembro que uma época eu tive a satisfação de poder ficar na Alemanha durante uns meses. E um dia o diretor do hospital me perguntou, ele queria saber por que eu tinha ido para lá, o que eu fazia no Brasil, né? E ele disse para mim, então me diz assim, o que tu achas que é a pior doença do homem depois dos 60, 65 anos?
Eu disse, acho que é problema cardíaco, né? Disse, não, pressão alta, não. Eu disse, então, não sei. Ele disse, é aposentadoria, é parar. E eu acho que cada vez eu vejo que ele tem mais razão. Que a partir do momento que a gente para, né? E o japonês, ele tem uma expressão que ele chama Ikigai. Ikigai quer dizer o seguinte, é ter um objetivo na vida. É tu acordares de manhã e ter um objetivo para aquele dia. Que pode ser filantrópico, né? Que não precisa ser. Quando a gente fala aposentar, é ir para casa e ficar olhando televisão. Não, o teu programa é legal, tem que ficar olhando, né? Mas passar o dia todo na frente da televisão, não. Então, a gente tem que ter um objetivo na vida, né? Isso é muito importante. Esse objetivo pode ser, como eu disse assim, pode ser uma questão de trabalho laborativo, como a gente tem, nós dois ainda, mas tem muitas pessoas que dizem, mas eu não quero mais trabalhar. Mas vai fazer alguma coisa, vai fazer uma filantropia, vai fazer alguma coisa, vai plantar uma horta, né? E aquele diz assim, olha, hoje eu vou cuidar dessa parte da horta. Então, assim, é importante se ter um objetivo, né? Isso faz a vida andar. E aí, se a gente lembrar de algumas personalidades, né? Eu vou focar aqui em duas personalidades que são católicas, mas as outras religiões vão entender o que eu quero dizer, não é por uma questão de religiosidade, mas tu lembras da irmã, né? Dulce lá da Bahia, da Madre de Calcutá e do próprio Papa, né? Eles eram tão pequenininhos, tão assim, mas assim, eles seguem o caminho deles, porque eles têm um Ikigai, eles têm um objetivo na vida. E para eles ficar doente, isso não está na programação deles, certo? E assim, e se eles têm uma dor, se eles têm uma febre, eles tocam porque o objetivo deles é maior. E isso é uma coisa importante. Isso faz realmente as pessoas viverem mais. Né? Doutor, eu tenho uma curiosidade enorme em torno de uma palavrinha chamada equilíbrio, tá? Que é algo que para mim é muito distante. Assim, a gente vive dias frenéticos, né? E neste momento tensos, tudo é visceral, né? E me parece cada vez mais que esse caminho do meio, né, de não ser o super atleta, mas de não ser a pessoa que passa o dia inteiro com o controle remoto na mão. Sim. De não ser a pessoa que come muito, muito pelo contrário, né, essas não chegam longe, mas que tem uma dieta minimamente balanceada e hipocalórica, inclusive. Né? Sim. Mas é sempre um caminho assim... O meu avô, meu avô italiano sempre dizia da água que ele sempre tomava água metade gelada e metade natural. Ele dizia assim, água gelada não faz bem e água quente também não faz bem. Esse é algo que a gente vai avançar nessa busca, nesse aprendizado? Tu tens toda a razão, né? Vou te explicar, vamos partir do macro, por exemplo. A medicina chinesa é a mais antiga que tem no mundo, né? Ela tem mais de 5 milhões de anos. E o chinês, eu não sei se tu lembras, o yoga, ele tem um círculo meio preto, meio branco. O yin yang. O que eles querem dizer? O equilíbrio entre o preto e o branco é o equilíbrio. E é bem exatamente o meio. E o que o chinês diz, né? A medicina chinesa diz? Doença é a quebra do equilíbrio. Olha só. Ele diz, e se tu pensares, é exatamente isso, certo? Por exemplo, se tu te trabalhares demais, né, tu vais te cansar, vai te estressar, vai quebrar o equilíbrio, tu vais adoecer. Né? Se tu não fizeres nada também, como eu disse, não tiver nenhum objetivo também, não tem um Ikigai na tua vida, também é ruim. Né? E aí, vamos voltar um pouquinho agora para essa questão que tu falaste, que eu acho super pertinente. Por exemplo, os atletas olímpicos, ok? Porque a gente como médico... De alta performance. Isso, a gente como médico vive falando para as pessoas, tem que fazer exercício, tem que fazer exercício, tem que fazer exercício. Tá bom. Aí poderia que tu perguntasse para mim, tá, João, mas então os atletas, eles deveriam ser os que mais vivem. E eles não são. Por quê? Porque a partir do momento que tu faz muito exercício, tu começa a produzir uma coisa que chama radicais livres em excesso,
que é um lixo, entre aspas, que a gente produz e põe para fora. E quando a gente produz em excesso, eles começam a nos envelhecer mais rápido, né? Então, ficar parado é ruim? É. Fazer demais é ruim? É. Eu já ofereci para alguns amigos meus que gostam de fazer exercício, doutor, eu ofereci uns trocos para eles fazerem uma meia hora a mais por mim. Isso também não funciona, doutor? Não funciona. Aí, vamos só, tu me vais me permitir mais um pouquinho, quando a gente fala sobre alimentação, né? E aí eu sei que talvez alguma parcela da população pode não achar muito legal o que eu vou falar. Mas, por exemplo, vegetariano não são os que mais vivem. Opa. Vegano não são os que mais vivem. Por quê? Porque a gente tem que ter equilíbrio na alimentação. Carne faz mal? Em excesso, sim. Faz falta? Faz. É a maior fonte de vitamina B12, que, em geral, os veganos e os vegetarianos têm problema, têm que suplementar, né? Não estou dizendo que eles têm que deixar de ser, cada um tem a sua, né? Mas a gente, como médico, tem que explicar essas coisas, né? A gente está aqui para instruir. Então, e aí, às vezes a gente pensa assim, mas então, como é que é a alimentação, né? Ela tem que ser balanceada, tem que ter de tudo um pouco. Doce faz mal, em excesso sim, né? Aí a gente falou do vinho, tu vai dizer para mim, tá, mas então o vinho é legal, em excesso faz mal, né? Pode ser o suco de uva no lugar do vinho? Exatamente, ele tem a mesma. O que ele tem no vinho? Por que ele tem essa característica toda? Porque ele tem dentro uma substância que chama resveratrol. O que é o resveratrol? Ele é um antioxidante. Ele combate esses radicais livres que eu acabei de dizer que são os que fazem a gente envelhecer mais rápido e até adoecer. Agora, esse resveratrol, a uva tem na casca porque ela protege a uva do fungo, né? E ela tem tanto no vinho quanto tem no suco de uva, mais ou menos na mesma proporção. Aí tu vai dizer assim, mas tem um que é melhor que o outro. O vinho talvez seja um pouquinho melhor, porque o álcool ele é um pouco relaxante também, mas eu não gosto muito de afirmar isso, porque aí parece que a gente está incentivando as pessoas a tomarem bebida com álcool. Eu prefiro dizer o seguinte, quem gosta de vinho, que tem esse hábito, que continue, que é ótimo. Mas e um copinho por dia, sim, né? É isso aí. Tem que ter o pessoal quando andou comprando copo grande para tomar vinho. Parece um balde, né? Aí não dá, né? Já nasceu a pessoa que vai viver 150 anos? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o Dr. João Senha. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o Dr. João Senha, esse querido médico da nossa cidade, da nossa região, né? Atende clientes aí, uma amplitude enorme, estava falando dos estudos lá em Veranópolis, e ele como
presidente da seccional do Rio Grande do Sul, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, também atuando nacional e internacionalmente, num oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, nosso amigo Frederico Plete, né, doutor? Frederico. E o apoio da Locofer, fechaduras e acessórios. Obrigado aos nossos apoiadores culturais. Doutor, fazia essa provocação para o senhor antes da gente ir para o intervalo. Já nasceu a pessoa que vai viver 150 anos, doutor João Senha? Ainda não, mas a que vai viver 120, 130 já. Tá aí, tá entre nós. Porque assim já tem um estudo feito na Inglaterra que os bebês que estão nascendo agora, eles têm chama de expectativa de vida. A expectativa de vida deles é 120, 130. Puxa vida. Eu vou te dizer assim, ó, e isso é uma coisa que para mim é fascinante, né? Porque quando eu comecei a fazer geriatria, eu sempre conto essa história, eu achava super legal atender paciente com 80 anos, 80 e pouco. Aí começou a ficar legal atender pacientes com 90. E agora está legal atender os de 100. O senhor tem clientes com 100 anos? Sim, vários. E cada vez vou ter mais. Vários é quantos mais ou menos assim? Tem ideia, doutor? Devo ter uns 15 já. Coisa linda. E muitos bem, né? Sim, porque a gente imagina 100 anos já deve... Não, mas Tá eu tenho bons. Tem uma agora cognição. que fez aí 100 anos, que mora em Picada Café. Super bem. Mora sozinha. Só tem lá uma pessoa que vai durante o dia. Porque essa é a parte bacana de envelhecer, né? A gente diz o seguinte, que a gente tem que envelhecer com duas coisas, né? Uma é independência e autonomia. Independência é eu poder caminhar, eu ir até no banheiro, tomar banho sozinho, botar roupa, coisa e tal. E autonomia é também de cérebro, né? Eu poder decidir pelas minhas coisas, coisa e tal. Então, acho que... porque às vezes, infelizmente, só tem uma que está bem, a outra não está bem, né? Mas o bom é que a gente tem essas duas. E eu acho que o legal é isso aí. Em 2020 está mais fácil chegar aos 80 anos. Melhor de cabeça ou de corpo, doutor? Olha, como é que eu vou te dizer assim? Ambos andam com fatores degenerativos muito intensos. Sim. Né? É que assim, ó, eu vou tentar te explicar. A gente nunca falou tanto em Alzheimer e viu tanto essa Alzheimer. Pois é, aí que tá. Essa resposta ela é um pouco complexa, tá? Eu vou dizer assim, qual é um dos grandes desafios da geriatria, né? É fazer as pessoas chegarem lá na frente com uma idade mais avançada, mas bem, ok? Vou só te dar um exemplo. Por exemplo, assim, hoje, né, a gente tem uma expectativa de vida aqui no Rio Grande do Sul bem boa, de 74 anos, por aí, ou mais, né? Que é uma das maiores. Só que a gente sabe que os últimos 6 anos, eles são de muita dependência. E isso não é legal. Então, assim, a gente tem que tentar reduzir, fazer as pessoas envelhecerem. Assim, a medicina conseguiu fazer as pessoas viverem mais, mas essa qualidade de vida desses anos a mais, ela é questionável. E eu acho que isso não é uma coisa legal. Eu acho que a gente tem que viver, mas tem qualidade, né? Mas tudo bem, talvez a gente teve que primeiro avançar, fazer viver mais para agora melhorar a qualidade. E aí que eu estou dizendo para ti, que eu digo assim, as pessoas estão conseguindo chegar aos 90, 95, mas elas estão muito fragilizadas ainda, né? Por quê? Porque esse trabalho ele precisa ser começado muito cedo, né? Essa geração que hoje está com 90, 100, foi uma geração que não teve todo esse suporte que tem hoje. Por isso que os bebês que estão nascendo hoje têm uma expectativa de viver 120. Por quê? Porque eles vão ter uma alimentação melhor, eles vão fazer exercício, eles vão fumar menos, eles vão se cuidar mais. Vão ser menos obesos. Também. Exato. Então, quer dizer assim, a expectativa deles é maior, mas só que nós temos uma realidade, que é esses que estão aqui agora. Mas essa turma chegou realmente muito fragilizada. Aí, quando tu falas sobre Alzheimer, aí nós temos um outro grande desafio, que é o seguinte: as pessoas dizem assim, mas hoje está tendo mais doença de Alzheimer do que antigamente. Sim, mas não porque as pessoas estão demenciando mais, as pessoas estão vivendo mais. Por isso, aí nós temos que entender um pouco que a gente chama de prevalência. Por exemplo, assim, na faixa etária de 80, 85 anos, né, mais ou menos 15 a 20% das pessoas vão ter doença de Alzheimer.
tá? Quando a gente pula para uma faixa de 90 anos, isso já pula para 30%. Quando a gente vai para a faixa de 95, isso vai para 40, 45%. Então, tu já consegue fazer uma conta muito rápida de que, mais ou menos, de cada 2 pacientes com 100 anos que a gente tem, um deles tem problema, né? Então, isso é uma coisa que a gente não conseguiu mudar. Porque qual é o maior fator de risco para ter doença de Alzheimer? É envelhecer. Então, quer dizer assim... O que a alternativa talvez seja bem pior, inclusive. Aí né? é que está, Então, é o que a gente com diz. essa. Né? Então, quer dizer assim, a gente ficou aqui realmente num bico, numa sinuca. Né? A gente fez as pessoas viverem mais, mas só que também a gente não conseguiu ainda resolver esse problema, porque a gente não tem uma medicação ainda que pudesse resolver esse problema. Né? Aí tu vais dizer, tá, mas e o câncer? Né? O câncer não aumenta nessa proporção. Ela não aumenta nessa proporção, ele aumenta também um pouco mais quando a gente envelhece, mas não nessa proporção. A doença de Alzheimer é realmente uma proporção muito grande que ele vai aumentando. Né? Então, mas aí tu vai talvez me perguntar assim, mas não tem como a gente prevenir? A gente não tem como prevenir, mas a gente tem como retardar, talvez. E aí, eu estou fazendo a pergunta para mim mesmo. Eu estou adorando esse como diálogo. é que a gente faz para retardar? Né? A gente faz isso tendo uma boa saúde física, mas tendo uma atividade, né? Porque o cérebro ele precisa trabalhar. Assim como a gente tem que trabalhar o braço, as pernas, ele tem que trabalhar. Ele atrofia se a gente não usar. O senhor estuda bastante o Alzheimer, né? Muito. Participa muito Muito, grupos, porque né? talvez a área que eu mais atua seja de neuropsiquiatria geriátrica, onde pega isso, né? Então, realmente, esse é o... É verdade que o conhecimento de línguas, de mais do que uma língua, ele é saudável para evitar o Alzheimer? É Muito. benéfico? Muito. E vale se a gente... Eu sou muito da língua portuguesa e gosto de outras línguas, nunca me dediquei a isso com atenção. Se eu chegar aos 50 anos e for estudar isso, está valendo ou isso tem que vir desde cedo? Não, sempre, nunca é tarde. Nunca é tarde para começar a fazer exercício. Estou fazendo uma consulta aqui com o doutor. Não, e nunca é tarde a gente começar também um processo desse, né? Porque assim, as pessoas sempre têm aquela coisa assim, eu vou fazer palavra cruzada, isso é legal? Não que não seja, mas palavra cruzada, ela é uma coisa de um conhecimento que a gente chama cristalizado, que ele está lá. O que é importante é a gente criar novos conhecimentos, certo? É isso que é importante. Então, por exemplo, ir para uma aula de pintura, né? Nunca tendo pintado antes? Isso. Porque o que é importante? São coisas que envolvam várias áreas do cérebro. Né? Por exemplo, assim, vamos pegar uma pintura. Né? Tu tens que primeiro imaginar a pintura. Depois tu tens que colocar as cores. Aí elas precisam combinar. Né? Isso são tudo áreas do cérebro que são usadas. Né? Quando a gente vai aprender uma outra língua, né? Por isso quando assim, eu nunca esqueço quando a gente tinha aula de inglês, né? Lá no ginásio, a professora dizia assim, não pode pensar em português, tem que pensar em inglês, né? Porque daí tu tens que apagar aquela parte do português para começar a pensar em inglês, né? Porque as coisas são... Então, mas isso existe uma interatividade lá no cérebro muito grande, que é o que a gente precisa, né? Ele precisa ter essas coisas. Então, isso é realmente muito importante. Só dá uma bagunçada na vida cerebral, é isso? Vamos fazer coisa diferente. Isso, é isso aí. Vamos exercitar, vamos conhecer outras coisas. Então, é importante isso, né? Por que a gente vê tanto ator e tanta atriz, às vezes já de muita idade, está aí a Fernanda Montenegro, por exemplo, né? Esses caras exercitam a memória deles no trabalho. O trabalho deles é um exercício, é um treinamento cognitivo, a gente diz, porque eles estão decorando texto, eles estão sempre fazendo coisa. Então, isso realmente é uma coisa que faz parte. E fazendo com amor tudo que fazem e amando tudo que fazem. Bom, isso porque aí vem dizer assim, isso é importante porque aí vem a questão do estresse, né? Eu lembro que, só contando uma história muito rápida, talvez muitos que são mais jovens não vão lembrar do professor Euclides Zerbini. Euclides Zerbini foi o que fez o primeiro transplante cardíaco no Brasil, né?
Ele foi professor do nosso ex-ministro Adib Jaten, que ambos já faleceram. Mas uma vez eu li uma entrevista dele, ele estava com uma jornalista, ele tinha 82 anos e ainda operava. E aí a repórter jovem perguntou para ele, doutor, mas como é que o senhor aguenta ficar 10, 12 horas dentro de uma sala de cirurgia? Como é que o senhor aguenta esse trabalho? Ele olhou para ela e disse assim, mas que trabalho? Talvez não aguentasse ficar sem esse trabalho. Exato. Né? Então, é assim, isso é o Ikigai, quer dizer assim, é o camarada ter uma coisa que motiva ele. Isso não, aí não importa. Vai ter um monte de gente hoje dormindo com Ikigai na cabeça, tá? Não, mas eu acho que é importante que a gente... É a palavra da noite. É que se tem aí essa questão desse fator motivacional, né? Eu acho que isso leva a gente a viver mais e mais saudável. Qual é o exercício, qual é a intensidade dele que é melhor para o organismo ou depende de organismo para organismo? Não. Fala da meditação, do yoga como exercício de mente e corpo, fala do pilates, da caminhada, da natação. Todos eles são bons dentro da medida. Eu sempre digo para os meus pacientes o seguinte, a gente tem que fazer o menos ruim, né? Porque se a gente falar assim, quem é que gosta de fazer exercício? Talvez 15% da população. O resto não gosta, faz porque tem que fazer. Né? Eu também faço exercício porque tem que fazer. Porque se me dissessem que não tinha valor mais nenhum, fazer, eu largava eu na não hora. fazia mais, certo? Mas as pessoas fazem por quê? Elas querem emagrecer, porque elas já tiveram problema cardíaco, porque elas têm diabetes, porque isso. Tem que fazer. E tem que fazer. E porque realmente ele é importante. Ele é importante tanto para o físico quanto para a cabeça. A gente sabe disso. Ele é um protetor dos neurônios, né? Mas, então, assim, a gente faz, porque assim, o exercício não pode ser mais um estresse na vida da gente. Por exemplo, eu vou dizer para ti, tu tens que ir para a piscina, ok? Nadar. Daí tu vai dizer, mas eu tenho horror de água. Não, mas tem que nadar. Putz, vai ser um estresse, certo? Assim como tem gente, por exemplo, que diz assim, tem que ir para uma academia. Eu detesto academia. Bom, isso vai ser um estresse, então não vale, não está valendo. Mas aí, voltando à pergunta inicial que tu me fizeste, o que a gente sabe hoje? Que a gente precisa na verdade, mesclar um pouquinho assim, o exercício aeróbico, que é aquele onde a gente usa muito oxigênio, que é caminhar, que é correr, que é nadar, que é andar de bicicleta, porque esse é ótimo para a circulação, ele é ótimo para o coração, tá? Mas a gente também precisa ter aquele exercício aeróbico, aquele exercício de resistência. Por quê? Porque ele cria músculo. Porque depois dos 50 anos a gente começa a perder músculo, ele começa a se transformar em gordura. Por isso que a gente fica flácido. Né? Se tu pegar uma pessoa de 80, 90 anos que fizer aqui, tu vai ficar tudo, né? Porque com 80, 85 anos a gente já transformou metade da nossa musculatura em gordura, né? Então a gente fica flácido. Como é que a gente consegue evitar isso? Com exercício, né? E aí tem que ter um pouquinho de exercício de resistência, que aí pode ser o pilates, pode ser uma academia, mas obviamente né, com supervisão e coisa assim. Não posso terminar essa nossa conversa, doutor, sem perguntar para o senhor sobre a religiosidade, né? Sobre a fé. Eu tenho visto algumas coisas de que ela é um fator muito importante para a superação de etapas de vida, assim, para atingir uma idade. Que bom que tu perguntaste isso, porque é uma coisa que, por exemplo, uma das coisas de Veranópolis, né, que é muito forte lá, é essa coisa da... Porque... a gente aqui tem que falar um pouquinho sobre a diferença que existe. Isso é uma coisa que chama espiritualidade e outra que chama religiosidade. A religião existe em várias, ok? A espiritualidade não, ela é uma coisa superior, né? Ela é um guarda-chuva que embaixo tem as religiões, vamos supor assim, mas a espiritualidade é uma coisa mais superior. E ela é extremamente importante. E vários trabalhos têm mostrado que, em primeiro lugar, as pessoas que têm uma espiritualidade forte, elas têm muito mais paz no momento de morrer. Né? Elas se recuperam muito mais rápido também de doenças. Por quê? Porque elas acreditam numa coisa. Né? Elas têm fé numa coisa, elas ganham força com isso. Né? E essa força a gente tem. Né? Sabe disso, que a gente tem muita força. A gente tem força, infelizmente, para criar doenças, né? Através de... O Hipócrates é o pai da medicina.
quando a gente forma, a gente faz o juramento de Hipócrates, né, na medicina. Hipócrates é um cara que viveu aqui na Terra 200 anos antes de Cristo. Você imagina que não tinha nada de medicina. Mas era um cara muito inteligente, muito observador. E muitas das coisas que ele postulou na época até hoje vale. Uma das que eu acho mais bacana é que ele diz o seguinte: o maior inimigo do homem é ele mesmo. Quem se destrói somos nós. Né? Seja via comida, seja fumando, bebendo, não fazendo exercício, se expondo, por exemplo, a andar 120 de carro, né? Se expondo a perigos. Perfeito. Quer dizer assim, na verdade, nós somos os nossos grande inimigo. Né? Então, a gente tem, mas a gente tem a força também da cura. Né? Esse milagre que todas as pessoas, ele está dentro de nós. Isso é espiritualidade. Doutor Johnsen, parece que a melhor propaganda que o senhor tem do seu trabalho é olhar para os seus pais, né? Seu Lauro viveu até que idade? O pai faleceu com 85 e a minha mãe já tem... Mas com toda a saúde, né? 85. Sim. Ativo, né? Ativo, eu muito tive a ativo. oportunidade de contar um pedaço da história dele aqui no Conversa de Peso, Muito um ativo. precursor do calçado, com a sua maleta debaixo do braço, visitando o Rio Grande do Sul fora. Mas e a sua mãe está com? A mãe vai fazer 93. É uma bela propaganda. Sim, funciona. Ela é minha garota propaganda e é extremamente lúcida. Tá com 93 com muita saúde. Fisicamente, aí que tá, ela é frágil fisicamente, mas a cabeça dela é ótima, super boa, né? E o meu pai era um cara que agora analisando assim, ele tinha o Ikigai, né? Ele era apaixonado por calçado. Né? Meu pai adorava calçados, né? Eu já te contei essa história, metade desse museu do calçado que tem na Fevale foi ele que foi arrematando durante os anos. Ele adorava isso. Né? Então ele parou de trabalhar, ele continuava visitando os clientes dele, mas sempre ligado ao calçado, sempre. Ele ia nas feiras, o Fredão convidava ele para ir lá nas feiras, né? Já parado nas atividades dele, mas ele continuava indo lá, né? Quer dizer assim, era um cara, ele estava sempre lendo. Teve uma coluna no Exclusivo, que era aquele jornal, por muitos anos. Então, ele tinha esse fator motivador na vida dele, que ele adorava o calçado. Foi uma honra, um prazer conversar com o senhor, compartilhar um pouco do seu conhecimento, algumas boas histórias, e utilize sempre os microfones, câmeras da nossa Vale TV para trazer para nós boas novidades sobre longevidades, longevos, né? Cada vez mais pessoas com mais de 90 anos. Dá uma alegria para a gente quando a gente vê as pessoas lépidas e fagueiras por aí. Doutor. Muito obrigado. Eu fico à disposição e acho que a gente poderia já marcar outras assim para falar, porque se deixares falar aqui, a gente iria falar horas e aí as pessoas não iam fazer exercício, ficariam só assistindo. Tá marcado, doutor. Mas enfim, muito obrigado pela oportunidade e muito bacana, parabéns pelo teu programa. Tu já me falaste que são 8 anos de programa, acho que isso também precisa ser comemorado. Né? Amém. Obrigado. Hoje numa conversa de peso com o Dr. João Senha. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.